A Palavra de Deus, com o pastor Reginaldo Bezerra. Às vezes, eu fico tentando compreender o que passa na mentalidade de muitas pessoas em relação à prosperidade, em relação a riquezas, em relação a bens materiais, em relação a ser abençoado. É verdade. Eu quero falar de um assunto hoje aqui que para algumas pessoas talvez seja complicado, mas não para mim. Eu acredito que muitos pregadores que ouvem a palavra, que ministram a palavra, que incentivam pessoas a ouvirem a palavra, eu imagino que pessoas têm aprendido, muitas pessoas têm aprendido. Quando nós vemos o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós vemos que Jesus ele está falando aqui diretamente de um Deus que é diferente como os demais deuses que já existem no mundo. Talvez você deve estar dizendo assim: mas pastor, se o senhor só crê em um Deus, como é que o senhor está falando que existem outros deuses? É verdade. Existem outros deuses, sim, mas isso não quer dizer que nós devemos confiar, acreditar neles. Porque, na verdade, existe só um único e verdadeiro Deus. E, segundo o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz que Deus é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Então nós temos deuses que também são espirituais, ou espírito, que não são visíveis, mas nem por isso nós devemos crer. Mas quando Paulo declara essa palavra, ele está nos dando aqui uma palavra para nós crermos que o nosso Deus ele verdadeiramente é invisível. E é nele em que nós devemos confiar, é nele em que nós devemos crer, é a ele em que nós devemos buscar. Mas no mundo também há deuses palpáveis. Se você olhar aí pelos estudos, catolicismo, espiritismo, budismo, enfim, tantas outras religiões que existem no mundo, você vai ver que há deuses palpáveis. Há deuses de pedra, de barro, de bronze, de madeira. Há deuses que a pessoa precisa ver para reverenciar. Mas esse Deus a qual estou te falando é o Deus Mamon, que também é um Deus palpável, é um Deus que pode ser visto e é um Deus que eu digo a você que é muito reverenciado no meio de toda a humanidade. Quer ver um exemplo? Quem que não gosta de dinheiro? Qual é a pessoa que diz assim: eu não gosto de dinheiro, dinheiro não é comigo? A pessoa, o mundo, amados, ela gira em torno de dinheiros. A pessoa, para pagar uma conta, para saldar um compromisso, honrar com seus compromissos, ela precisa de dinheiro. Agora, o duro não é quando a pessoa precisa do dinheiro e ela precisa honrar o compromisso. O duro é quando a pessoa faz do dinheiro um seu Deus. Ou seja, quando Jesus diz assim que nós não podemos servir a dois senhores porque há de odiar a um e amar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon, é porque muitas vezes há pessoas presas ao dinheiro, há pessoas presas em bens materiais. É como se a pessoa ela vivesse só daquilo, é como se o dinheiro para ela estivesse acima até do único e verdadeiro Deus, e está em alguns casos. Se eu colocar aqui algumas coisas, nós vamos entender que sim. Quer ver um exemplo? Existem pessoas que para o verdadeiro Deus ela não consegue fazer um jejum no dia. De jejuar da hora em que ela vai deitar ou da hora que ela acorda até o meio-dia, até 1 hora, 2, 3, 4 horas, ou não sei até que horas. Às vezes a pessoa não consegue. Mas por causa de Mamon, esse Deus da riqueza, muitas vezes a pessoa fica sem comer,
Porque ela precisa ganhar mais mamão. Porque ela precisa ganhar dinheiro. Às vezes a pessoa, para o único e verdadeiro Deus, ela não vai em uma vigília. Ela não vai a um monte orar, ela não passa uma madrugada de oração. Mas para mamon, ela fica sem dormir. Eu tenho que trabalhar mais, porque se eu não trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ganhar mamon. E a minha riqueza vai ficar muito pequena. Então, queridos, eu quero dizer para você, não é pecado a pessoa ter dinheiro. O pecado é quando a pessoa se apega a bens materiais. A pessoa muitas vezes, ela faz tudo por mamon. Ela dá a sua vida, ela dá o seu tempo, ela se dedica muito para ganhar mamon. Mas ela não tem coragem sequer, muitas vezes, dentro da casa do Pai, aonde se é pregado o evangelho da salvação, da vida eterna, para poder ganhar uma alma. Muitas vezes a pessoa, ela usa para si próprio, mas ela não tem coragem de que com aquele mamon, com aquele dinheiro, ela investir na obra de Deus. Basta você ver, quando Jesus, ele está ali no templo, estão trazendo ali ofertas, muitas pessoas estavam trazendo naquele instante, Jesus observando bem frente ao gasofilácio. E quando Jesus observava e todos já haviam trazido as suas ofertas, uma única viúva veio ali e trouxe também a sua oferta, e a palavra de Deus diz que Jesus tomou aquela mulher de exemplo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, 21. Jesus disse assim: mais do que todos aqui trouxe esta mulher. Aí todos perguntaram, mas como? Essa mulher trouxe moedas, nós trouxemos aqui dinheiro. Nós trouxemos aqui muito dinheiro, não foi pouco não. Jesus disse assim: olha, vocês estão trazendo o que sobra. Esta mulher deu todo o seu sustento. As 2 únicas moedas que ela tinha, ela deu para a obra de Deus. Vocês não, vocês deram aquilo que sobrava, apesar de ser um montante. Preste atenção, querido, Deus não está olhando para o montante. Ele está olhando para a sinceridade do nosso coração. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus no livro de Ageu. A gente aprende muito nesse livro. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Sabe o que Deus está falando aqui? O povo tem uma preocupação muito grande de ser honrado e de honrar-se a si próprio, mas esquece de honrar a casa de Deus. Eu quero chamar a tua atenção, que está me ouvindo aí. Tomara que você não seja uma dessas pessoas que, quando vai levar uma oferta para a casa do Pai, leva qualquer coisa, fica catando moedas e levando para a igreja. Pastor, como é que o senhor diz isso? É verdade, querido. É verdade. Eu vejo tanta gente reclamando, tanta gente que nem crente é, falando da igreja, que o pastor A, o pastor B, o pastor não sei aonde, pega dinheiro daqui, pede oferta. Eu não concordo com isso. Mas a pessoa concorda, por exemplo, em ir a um salão de baile, comprar várias cervejas, e muitas vezes das marcas mais caras, importadas. Às vezes a pessoa, ela usufrui e compra o seu melhor calçado, a sua melhor roupa, mas não ajuda e nem abençoa ninguém, nem a obra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que está me ouvindo agora, que não é mais tempo de nós fecharmos o nosso coração para a obra de Deus. A obra de Deus não é só responsabilidade minha, que sou pastor. A obra de Deus, ela não é responsabilidade somente do obreiro que está comigo ali fazendo a obra. A obra de Deus não é de responsabilidade só do nosso pastor presidente. Não. A responsabilidade da obra de Deus é de todos. É de todos que congregam, é de todos que buscam, é de todos que têm conhecimento da palavra, inclusive os católicos. Os católicos também se propuseram
os católicos praticantes, eles também se propuseram a levar o dízimo, a oferta na casa do Pai. Sabe por quê? Porque eles têm entendimento que a oferta, que o dízimo, ele é usado em prol à obra de Deus. E aqui no livro de Ageu, nesse tempo, o povo tinha uma preocupação em fazer o melhor para si, de arrumar a sua casa com a melhor tinta, com o melhor material, com a melhor reforma, com a melhor mão de obra, mas quando chegava na casa de Deus, se fazia o pior. E não deve ser assim. Nós vemos um grande exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele já estava muito triste, chateado, quando ele via que a casa do Senhor não existia ainda. Era ali uma tenda. Davi falou, não é possível que eu tenha um palácio, que eu tenha uma bela de uma casa, e a casa do meu pai, do meu Deus, é uma casa feita de qualquer maneira. Mas Deus falou para ele, você não vai construir esse templo, mas eu vou te passar toda a planta, vou te passar de como será essa casa, e o teu filho Salomão é quem irá construir palácio para mim. Amado, preste atenção. A Bíblia ainda diz assim, que quando você investe, você é abençoado, mas quando você deixa as coisas de Deus de qualquer maneira, sem fazer, sem abençoar, olha só o que diz a palavra. Não é medo que eu quero colocar em você, mas é a palavra de Deus. Versículo de número 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos farteis, bebeis e não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7. Aplicai vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e a casa de que vos corre a vossa própria casa. Querido, há tempo, e o tempo é de nós nos preocuparmos em fazermos o melhor para o Senhor. A palavra de Deus no livro de Salmos 37, verso 5 diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sequer, nem a sua descendência mendigar o pão. Você acha que pelo fato de você ser um ofertante, você acha que pelo fato de você ser um dizimista, de você ser uma pessoa que abençoa a obra de Deus, você vai ficar pobre? Negativo. Porque quem vai te honrar é Deus. Deus, ele honra quem é fiel, mas o infiel, a sua casa ficará deserta. A palavra de Deus, ela mostra ainda aqui no livro de Ageu, capítulo 2, é o próprio Deus falando, versículo 8. Veja só. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já ministrei algumas vezes aqui. Eu já falei da oferta de Abigail. Abigail, ela cessou uma guerra ao trazer uma oferta para o rei Davi. Porque Nabal, o seu marido, se recusou em trazer uma oferta para o rei Davi e abençoar o rei para também ser abençoado. E por causa disso, Abigail se tornou uma mulher muito abençoada. Quando Nabal morreu, a Bíblia fala que Abigail se tornou esposa do rei Davi. E lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, Davi diz assim, no versículo de número 5, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão e abençoar a obra de Deus? Não é pecado, querido, eu falar para você aqui de oferta. Não é pecado eu falar para você aqui de dízimo, porque isso com certeza vai trazer bênção para a tua vida. Eu digo a você que é uma pessoa fiel, vai fazer a tua melhor oferta, o teu santo dízimo, e levar para a casa do Senhor e ser abençoado por Deus, e Deus, ele vai prosperar a tua vida. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sirva ao único e verdadeiro Deus.
a palavra de Deus com o pastor Reginaldo Bezerra.